1. Toda a história da Grécia. Eu quero com um simples prazer voltar ao tempo para mostrar uma história que realmente possamos compreender como tudo começou na antiga Grécia com seus Jogos Olímpicos, cultura, arte e religião para simplificarmos e termos uma ideia sobre um belo lugar de belas construções históricas e que reinaram muitos deuses e que a história possa nos dizer quanto tempo temos que compreender seu valor mais que apegáveis às nossas naturezas e que a cultura se começa na arte passando-se para um campo mais divino em que o homem segue certos mandamentos de grandes deuses até os dias de hoje em que possamos decifrar uma boa narração de velhas escritas de certos homens que ficaram na história da humanidade até os dias de hoje teremos que voltar ao tempo e ver como tudo começou e saber compreenderá. 2. Verdadeira causa de viver e conquistar a vida e vamos falar um pouco disso. A cultura e tem uma boa lição. A cultura na Grécia. O Partenon é um símbolo duradouro da Grécia antiga e da democracia ateniense. A cultura da Grécia evoluiu ao longo de milhares de anos, começando na Grécia micênica e continuando principalmente na Grécia clássica, através da influência do Império Romano e de sua continuação oriental grega, do Império Romano Oriental. Outras culturas e nações, como os Estados Latino e Franco, o Império Otomano, a República Veneziana, a República Genovesa e o Império Britânico também deixaram sua influência na cultura grega moderna. Embora os historiadores atribuam a Guerra da Independência grega à revitalização de uma entidade única e coesa de sua cultura multifacetada. Nos tempos antigos, a Grécia era o berço da cultura ocidental. As democracias modernas devem uma dívida às crenças gregas no governo pelo povo, julgamento por júri e igualdade perante a lei. Os gregos antigos foram pioneiros em muitos campos que se apoiam no pensamento sistemático, incluindo biologia, geometria, história, filosofia, física e matemática. Eles introduziram formas literárias importantes como poesia épica e lírica, história, tragédia e comédia. Na busca de ordem e proporção, os gregos criaram um ideal de beleza que influenciou fortemente a arte ocidental. 3. Arte e arquitetura. Laocoonte e seus filhos, período helenista. A produção artística na Grécia começou nas civilizações pré-históricas cicládica e minoica, ambas influenciadas pelas tradições locais e pela arte do Antigo Egito. A escultura grega antiga era composta quase inteiramente de mármore ou bronze, com o bronze fundido se tornando o meio preferido para grandes obras no início do século XX. O mármore e o bronze são fáceis de formar e muito duráveis. As esculturas criso-elefantinas, usadas para imagens de culto no templo e obras de luxo, usavam ouro, mais frequentemente em forma de folha e marfim para todas ou partes da figura, e provavelmente gemas e outros materiais, mas eram muito menos comuns e apenas fragmentos sobreviveram. No início do século XIX, a escavação sistemática de sítios arqueológicos gregos antigos havia produzido uma infinidade de esculturas com traços de superfícies notavelmente multicoloridas. Não foi até descobertas publicadas pelo arqueólogo alemão Vinzenz Brinkmann, no final do século XX, que a pintura de esculturas gregas antigas se tornaram um fato estabelecido. A arte e a arquitetura das sociedades gregas existem desde o início da Idade do Ferro até o final do século I a.C. Antes disso, a arte grega do continente das ilhas é conhecida como arte micênica, e a arte grega mais tardia, chamada helenística,
É considerada integrante da cultura do Império Romano. Os gregos, inicialmente um conjunto de tribos relativamente autônomas que apresentavam fatores culturais comuns, como a língua e a religião, instalaram-se no Peloponeso. 4. Nos inícios do primeiro milênio antes de Cristo, dando início a uma das mais influentes culturas da antiguidade. Após a fase orientalizante, cujas manifestações artísticas foram inspiradas pela cultura mesopotâmica, a arte grega conheceu um primeiro momento de maturidade durante o período arcaico, que se prolongou até 475 a.C., marcado pela expansão geográfica,